Oi, turminha linda do terceiro ano! Vocês estão animados para a aula de hoje do componente curricular de ciências? Vamos lá? Bem, o tema da nossa aula é sobre as rochas e o solo. Eu sou a professora Missilene Araújo e hoje a gente vai compreender a formação do solo. Os continentes e as ilhas se formam sobre as rochas. As pessoas retiram rochas da natureza para obter diferentes materiais que podem ser usados de muitas formas. Para construir casas e fazer muros, ruas e calçadas. Para produzir metais como ferro e alumínio. Para fabricar produtos como o cimento e o vidro. Podemos encontrar rochas em muitos lugares. Rochas grandes formam montanhas e morros. Fragmentos pequenos de rocha formam a areia e o cascalho dos rios, por exemplo. As rochas são formadas por diversos tipos de materiais. Cada material tem uma característica, por isso, rochas compostas de minerais diferentes têm características diferentes. Vejamos algumas. O granito é uma rocha formada por 3 minerais diferentes. É usada em pisos, pias. A pirita é um mineral com brilho metálico. Usado na fabricação de aço, de joias como colares e braceletes. Temos também o quartzo, que é uma rocha formada por um único mineral. É considerado o mineral mais abundante existente na Terra. É usado na indústria metalúrgica. É aplicado em borracha, no caso dos adesivos e selantes, entre outros. Temos também o diamante, que é o mineral natural mais duro que existe. Ele é uma ferramenta usada na perfuração e corte devido à sua grande dureza e resistência. É utilizado para anéis, brincos, colares. Formação do solo. As rochas muitas vezes são cobertas por uma mistura de restos de seres vivos, fragmentos de rocha, ar e água. Essa mistura é o que chamamos de solo. Os solos levam muitos anos para se formar e estão sempre mudando. Existem muitos tipos de solo e cada um apresenta características próprias. Essas características dependem de como ele se formou. Observem essa imagem ao lado. Aí, há 3 tipos de solo, né? 3 fases do solo: o solo primitivo, o solo jovem e o solo maduro. Na primeira fase, o solo primitivo, a ação da chuva, do vento e das mudanças de temperatura começam a fragmentar a rocha. Na segunda fase, que é o solo jovem, alguns seres vivos fragmentam mais a rocha. Restos desses seres vivos se acumulam, formando a matéria orgânica do solo. Na terceira fase, que é o solo já maduro, com o tempo aumenta a quantidade de matéria orgânica sobre o solo e ele fica mais profundo. Importância do solo. O solo é muito importante para os seres humanos. Nele, o ser humano cultiva alimentos, cria animais e constrói moradias. É também do solo que são retirados os minerais. Algumas técnicas de agricultura usam fertilizantes químicos e agrotóxicos
para aumentar a produtividade. Vejamos algumas imagens. Poluição do solo. Quando os fertilizantes químicos e agrotóxicos não são usados de maneira adequada, essas substâncias podem contaminar o solo e prejudicar os seres que vivem naquele ambiente. O solo é essencial para o cultivo de alimentos. O solo é um componente do ambiente muito importante para os seres vivos. O solo serve de abrigo para vários organismos. Muitos animais se alimentam das plantas que se fixam no solo. As plantas fixam suas raízes e retiram a água e substâncias minerais do solo. Então, gente, é muito importante a preservação do solo para nós e para todos os seres vivos. Vamos cuidar, preservar a natureza. E a nossa aula fica por aqui. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Beijos!